Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje vamos encerrar o livro de 2 Reis, um livro que fala que Israel foi conquistada pela Síria em 721 a.C. e Judá foi conquistada pela Babilônia em 586 anos antes de Cristo. Esses acontecimentos, aleluia, foram considerados como um castigo ao povo pela desobediência e às leis de Deus. E tudo isso nós vemos aqui no livro de 2 Reis. Amém? Hoje a nossa leitura será no capítulo 24 e 25 de 2 Reis, encerrando, aleluia, este livro. Louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre os reis de Israel. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura. Nós também estaremos meditando no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 24. Aleluia. Capítulo 24 de 2 Reis. Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por este pecado. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. E Joaquim morreu, e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinha sido do Egito, e desde o rio Eufrates até a fronteira do norte do Egito. O rei Joaquim de Judá é levado para a Babilônia. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. E seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agrada a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. O rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo do palácio, conforme o Senhor tinha dito a Nabucodonosor. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiro toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes, todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro junto com a mãe dele e as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o filho de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. O reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele governou 11 anos em Jerusalém.
A mãe dele se chamava Matual e era filha de Jeremias da cidade de Líbna. O rei Ezequias fez coisas erradas que não agrada a Deus o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que afastou da sua presença. Capítulo 25 de 2 Reis. Os babilônios conquistaram Jerusalém. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de tanque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 12 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora ele estivesse em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu. O rei Zedequias alcançou na planície de Jericó e todos os seus soldados abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Aí Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prender-o com corrente de bronze, depois de o levarem para a Babilônia. A destruição do templo. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei, comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade e o resto dos operários especializados e aqueles que havia passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e pôs para trabalhar nas plantações de uva e nos campos. Os babilônicos quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás, as vasilhas usadas para carregar a cinza do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparina, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo o que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasa. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, como remate de bronze no alto, uma medida em 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado com romãs de bronze. O povo de Judá é levado para a Babilônia. Nebuzaradão, comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiro Searias, o grande sacerdote, e Sofonia, o segundo sacerdote, os 3 outros oficiais de importância no templo. Na cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas. 5 conselheiros do rei ainda estavam lá. O oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 70 homens importantes. Nebuzaradã levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-lo. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Gedalias, governador de Judá. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã,
e neto de Safã, como governador de Judá, e encarregou de todos aqueles encarre- e carregou de todos aqueles que não havia sido levado para a Babilônia. Os oficiais, os soldados israelitas que não se havia entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Natias, Joanã, filho de Careá, Searias, filho de Tamute, da cidade de Netofa, e Janazias de Macaá. Gedaías disse a ele: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fique morando nesta terra, trabalhe para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netatias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens e atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônio que estava ali com ele. Então todos os israelitas, aleluia, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. No ano em que viu Merodach, que se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos e 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. E viu Merodach, tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis, que era prisioneiro com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. E essa foi a nossa leitura, encerrando, aleluia, o livro de 2 Reis. Vamos meditar agora em João capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor, do versículo 1 ao versículo 24. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até a Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estava deitado muito doente, cego, aleijado e paralítico. Esperava o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo o que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. E ele respondeu: Um homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia que tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse: Escute, agora que está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que o que havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além
de não obedecer à lei do sábado, ele afirma que Deus é o seu próprio Pai, fazendo assim igual a Deus. Aleluia, glória a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus, aleluia, disse a ele: Eu afirmo a vocês, isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o Pai faz. Aleluia. Perdão, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o filho faz também. Pois o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essa. E vocês vão ficar admirados, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida aos quem ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeita o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Essa foi a nossa leitura e que Deus em Cristo possa te abençoar em o nome de Jesus.